Fala time, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Time do Asfalto. Como é que vocês estão? Sua alegria? Meu nome é Ricardo, eu aqui da Inglaterra trago tudo sobre o mundo dos carros, enfim, automobilismo, quem conhece sabe. E é o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre aquele projeto do Clio, aquele de todas as pistas da Inglaterra, né? Eu já passei por 7 delas e como vocês viram no título eu quero conversar um pouco sobre cada uma delas, porque no dia do Track Day é muito difícil de parar, andar no Track Day, fazer os vídeos, conversar sobre a pista. Por mais que eu pesquise e tento conversar com vocês sobre ela, é muito difícil. E a minha ideia não é só falar sobre a pista, na verdade é passar a minha experiência, o que eu senti daquela pista para vocês o máximo possível, para quando de repente vocês queiram fazer algum track day, vocês tenham uma noção e entendam. O Ricardo bem que avisou sobre isso, ou bem que falou sobre isso. Então assim, a minha experiência é que eu quero passar o máximo para vocês, tá bom? Se vocês não se inscreveram no canal, já considera aí, clica no botãozinho embaixo aí, inscrever-se. E deixa aquele sininho ativo para vocês não perderem nenhum vídeo. Todo domingo eu tenho postado vídeo para vocês e eu não queria que vocês perdessem nada disso, tá bom? E já avisando, eu vou dividir esse vídeo em 2, tá? Porque são 7 pistas, então eu vou fazer 3 e 4 ou 4 e 3. Eu vou ver como é que vai ser, mas de qualquer maneira, porque senão eu acabo me estendendo muito. E eu quero fazer uns vídeos mais curtos para ficar um pouco mais fácil de assistir também, beleza? Então vamos lá, vamos por ordem. Qual pista foi a primeira que eu fiz? Obviamente que foi Donington Park, que está aqui em Midlands, bem a 15 minutos da minha casa, como eu sempre falo. É minha casa, basicamente. Eu tô sempre lá quando eu vejo, ou para assistir ou para andar. Tem várias coisas ao longo do ano lá, então eu tô sempre lá. Donington Park para mim é muito especial. Então eu quero passar a minha experiência para vocês verem como é que é. Você chega lá, por vezes você pode até parar dentro lá no estacionamento, que é uma área bem aberta e tal. Dos autódromos que eu fui, tem um dos melhores restaurantes. Inclusive tem um Fórmula Indy lá exposto, tem várias coisas expostas lá, bem bonita a decoração também. As pistas da MSV, só para vocês entenderem, algumas pistas aqui na Inglaterra, se eu não me engano, são 7 delas. Eu não fui em todas ainda, mas elas são de uma empresa chamada MSV. Essa empresa, ela comprou diversos autódromos e meio que padronizou. Cadwell, Snetterton, se eu não me engano, Donington, enfim, e outras brands, todas são da MSV. Então você vê uma certa padronização nesses aspectos, sabe? Mas a estrutura de Donington, pra mim, é uma das, acho que dos autódromos que eu fui, foi uma das mais legais. Então você chega lá, é bem fácil de localizar, tem box, tem, se eu não me engano, mais de 20 boxes lá para você parar o carro. Em Track Day você aluga o box, ou se não tiver todos alugados, e tiver lá, sei lá, 5, 6 que não foram alugados, é por ordem de chegada. Então se você chegar cedo, você pega esse box de graça na faixa, enfim. A primeira vez eu e o Renan, a gente alugou o box, dividiu em 2, não é tão caro, se eu não me engano é uns 30 pounds, enfim, saiu 15 para cada. Mas depois eu não aluguei mais, em todos eles eu consegui chegar cedo e pegar lá. Mas vamos falar sobre a pista em si. A pista de Donington Park já é especial por conta do Senna, certo? O Senna fez história lá, e mais do que fazer simulador ou assistir no YouTube vídeo de carros andando lá, eu lembro de ter assistido mais o Senna andando lá naquela volta principal, naquele ano de acho que 93, né? Cara, foi sensacional, e todas aquelas curvas lá, o cara fazendo na chuva, me remetia quando eu tava lá dentro, entendeu? Então, realmente foi muito, muito especial. A pista não tem um traçado incrível assim, que você fala, nossa, que desafiador e tal, como tem outras pistas aqui. Você tem umas curvas meio rápidas lá, que você tem que ter coragem de fazer ela rápida. Você tem chicane, eu não peguei o GP, que tem uma última perninha. Ainda bem, eu até nem recomendo para Track Day, porque não faz muito sentido aquela última perninha, para aumentar a pista e também para deixar competitivo na corrida, mas para Track Day, que você quer andar mais rápido, ali não faz muito sentido mesmo, sabe? Então assim, basicamente você faz a primeira curva para a direita, você vem num pau, aquela reta até grande até. Aliás, a maioria das pistas aqui você faz entre terceira e quarta, algumas você joga segunda, sabe? Segunda também, vai, algumas curvas mais devagar. Segunda, terceira e quarta, obviamente. No Clio pelo menos, né? Então você vem naquela reta rápida, a primeira curva à direita, a primeira curva é bem legal, ela é aberta, você pode jogar ela bem lá fora. E aí você vai curvando até chegar na Craner Curves, que é aquela que o Ayrton Senna passou por fora na chuva. Sim, é absurdo. Quando você faz aquilo lá diretamente com o seu carro acelerando, naquele dia não estava chovendo, ainda bem. Mas é uma curva que eu já assisti bastante carro sair ali, sabe? Principalmente em eventos, nas disputas de carro e tal, você vê que os carros às vezes passam reto ali ou acabam rodando. É bem desafiador aquela curva, parece que não, mas é assim. Aí outro aspecto bem interessante, de manhã, por exemplo, no dia que a gente foi em janeiro, né? Depois que você passa a Craner Curve, tem duas outras curvas que não são tão desafiadoras, mas depois você chega numa subida. E essa subida, o sol bate diretamente na sua cara, então você não enxerga. Primeiro que sem o sol você já não enxerga exatamente onde você freia, porque ela tem uma curva cega lá em cima, né?
Então, com um sol na cara, então, ali foi difícil de acertar o pé ali, certo? A reta oposta também, eu acho que você chega a jogar quarta lá. E ali no meu caso, como não era o GP, você tem que reduzir bastante porque tem a chicane para entrar de novo na reta principal. Como experiência e como de forma emotiva, eu vou colocar essa pista em pelo menos em segundo ou primeiro, eu não sei, primeiro ou segundo. Eu acho que em segundo. Mas estaria em primeiro se não fosse uma outra pista que eu vou falar em breve. Lembrando que é o seguinte, eu tive problemas no carro um dia antes na pista. Quem viu o vídeo no canal vai saber, eu testei o carro em algumas curvas e eu percebi testando o carro na rua que toda vez que eu virava para a esquerda, o peso indo para a direita, o meu semi-eixo estava batendo. Parece que é comum de Clio, se você coloca um pouco de cambagem ali negativa na frente, isso acontece. E aí o que acontece? Eu fiquei tentando descobrir como resolver isso por um bom tempo. O pessoal da MRG, o Rogério me ajudou pra caramba, mas eu não consegui resolver a tempo da pista. Então eu fui pra pista com esse medo, eu não sabia se era câmbio, se era semi-eixo, se era pivô, o que que era. E eu fiquei morrendo de medo de quebrar aquilo lá na pista e já ter uma primeira experiência bem ruim. Então eu fui mais devagar inicialmente, era meu primeiro track day aqui, a primeira vez com o Clio. Eu preciso voltar em Donington então e fazer um track day mais limpo, mais com confiança, vamos dizer, porque foi meio complicado. Eu fui me soltando aos poucos lá e quando eu era para já fazer uma volta mais rápida, mesmo batendo, eu já estava mais confiante, mas aí acabou o track day. Vocês têm que entender que é muito difícil de fazer vídeo, me preparar para tudo, preparar o carro, fazer as coisas e ainda falar sobre a pista bonita, sabe? É muito difícil, as coisas acontecem muito rápido, parece que não. É o dia inteiro de track day que a gente tá lá, mas a gente tenta fazer várias coisas, muitas vezes não é permitido, né, fazer alguns tipos de filmagens. Lá a gente não tá lá oficialmente para fazer isso, a gente tá para fazer o track day, mas eu tento trazer da melhor forma possível para vocês. E eu acho que os vídeos têm ficado bem legais. Quem não viu, assiste aí toda a playlist da do Clio nas pistas da Inglaterra. Então eu vou colocar Donington em segundo, beleza? A segunda pista que eu vou falar aqui na sequência, né, foi Brands Hatch. Brands Hatch é outra pista que é difícil, porque todas as pistas aqui na Inglaterra tem história de brasileiros, de cena, de, enfim, Fórmula 1. E você vê essas imagens, porque principalmente como eu falei, esses autódromos da MSV, eles colocam nos restaurantes fotos de antigos pilotos andando lá. E sempre tem Senna, tem Piquet, tem Fittipaldi, enfim. Tem muita coisa legal lá, e fora os outros ingleses e os ícones da Fórmula 1 em geral. Eu morava lá perto, eu já fui ver Rally lá, eu já fui ver BTCC, eu já fui ver antigos Fórmula 1 correndo lá. Então assim, é uma pista que eu também já conhecia. Também tem uma estrutura muito boa, se você quiser ir lá tem restaurante, tem tudo. Mas ela é tudo menorzinha assim, sabe? Ela é tudo mais perto uma coisa da outra em comparação com o Donington, eu acredito. Mais ou menos isso. O que eu acho legal de Brands Hatch é que ela está numa região muito próxima a Londres. Então quem está morando em Londres, acho que é a pista mais próxima de ir, se você está mais para o sul de Londres principalmente. Isso é uma coisa legal de Brands Hatch. Agora, para mim, que é um pouco mais longe, e como vocês sabem, eu vou dirigindo o Clio até a pista. Então, o que acontece? Eu tinha levado o carro lá para a MRG, tem Bournemouth, mais ou menos umas 2h30, acho, da pista. Então eu fui de Bournemouth nesse dia, peguei o carro e aí fui até Brands Hatch. Foi muito legal, o carro foi bem legal, ele se comportou bem, apesar de ainda continuar com o problema. Aí foi uma galera, a gente teve até um grupo da TV Brasil Londres aqui fazendo alguns vídeos, ajudando a gente nas filmagens e tal, teve drone, foi uma coisa bem legal. Foi um monte de brasileiro lá também, Leandro, foi uma galera assim bem legal mesmo, o Renan e o pessoal da MRG, então ajudou. E a gente fez um vídeo bem legal lá. Por favor, assiste esse vídeo que vocês vão curtir. Brands Hatch foi interessante demais. Na pista de Brands Hatch é muito difícil de ter o track day na pista completa. Normalmente eles fazem na pista que chama Indy, né? Parece um feijão assim o formato dela. E por essa razão, pra mim, ela não vai estar na posição maior. Porque ela é desafiadora, ela tem os pontos, você consegue dar várias voltas por ela ter ficado mais curta, né? Mas eu prefiro uma pista mais completa, em altura, relevo, curva pra lá e pra cá. Enfim, eu acho que é muito legal, vale muito a pena fazer. Normalmente os track days não são tão caros se você pega uma temporada boa. De novo, eu não consegui explorar completamente, o carro ainda tava com aquele problema do drive shaft lá. Mas assim, eu consegui andar bem, eu levei até minha esposa para andar. Então vamos lá, falando um pouco da pista, né? Você na reta, a primeira curva que você vai pegar, você não enxerga também muito bem, porque ela vai uma baixada absurda e você não enxerga direito. Quando você põe o pé no freio e entra, a chance de você escapar lá pra fora e pro guarda-ré é bem grande. Eu acho que a curva mais desafiadora ali, quando você entra naquela baixada e depois você tem que subir, é absurdo que vem de força G na sua cabeça, é estranho mesmo. Imagina, com o Clio aquele jeito, eu fico imaginando com carros mais fortes, em velocidades maiores e tal, porque você entra e faz assim... É bizarro, tem que passar lá pra entender. E daí depois você sobe, tem um cotovelo bem grande, e aí nessa próxima curva que é a esquerda,
que daí você vê também todo, é como se fosse a reta oposta, você vai entrar ali. Tava batendo pra caramba o meu drive shaft ali, porque você faz a curva de certa forma rápida para você entrar bem na reta oposta, né? E aí depois você faz uma certa chicane, que ali algumas pessoas batem também, porque você é meio rápido. É uma pista rápida, né? Querendo ou não, a Indy, entendeu? Aí depois você faz o contorno, é uma curva bem grande para poder entrar na reta de novo. Então é bem curta a pista, por isso que eu coloco ela na posição... Eu vou colocar na quinta posição. É difícil, porque eu gostei de todas, mas tá bom, vai. Entre todas as que eu fui, eu vou colocar em quinta posição, beleza, Brands Hatch? Eu vou falar da terceira pista que eu fui, e aí eu vou encerrar esse vídeo nesse momento. E aí as próximas 4 pistas eu coloco num próximo vídeo pra vocês, beleza? Então a terceira pista que eu andei, que pra mim foi bem desafiador, foi Caldwell Park, tá? Caldwell Park é uma pista que fica, não é muito longe de mim, ela fica em torno de 1h30 pra mim. Então assim, quando eu cheguei lá, ela já não tem uma estrutura tão grande, apesar de ser da MSV também, ela não tem uma estrutura muito grande, ela não tem muitos boxes, e esses boxes não estavam disponíveis naquele dia pra mim. Eu acho que nem é disponível nos track days normais mesmo. O que acontece? Ela é no meio do mato. O pessoal até chama de mini green hell, porque ela tem muita vegetação e algumas curvas realmente remetem a Nürburgring, né? E aí o que acontece? É como se fosse uma fazendona, você tem ali uma área para você parar o carro, mas se estiver chovendo ali você vai ficar na chuva. Graças a Deus não tava chovendo, tava frio, mas tava sol, tava bonito o dia. É bom você tentar achar uma vaga que não esteja em descida, para você também não ter que ficar acionando freio de mão. Então já fica esperto ali, pegar uma vaga que esteja mais em plano. Cara, tem bastante coisa, tem um restaurante legal também, não é tão grande, mas ela tem acesso a diversas curvas legais de enxergar. Quando você quer só assistir ou filmar, tirar umas fotos legais, essa é uma das melhores pistas para você fazer isso. Eu consegui fazer um vídeo falando um pouco melhor da pista, da história dela inclusive. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo falando da história de cada pista, de cada uma, clica aí, comenta. Daí eu até pesquiso um pouco mais e trago para vocês pista por pista, né, que eu passei e tal. Agora, o que acontece de Caldwell, cara? Caldwell é bem perigosa. Eu tenho que falar isso pra vocês. Ela te desafia você, cada volta, acelerar um pouquinho mais. Cada volta, acelerar um pouquinho mais. E se você tiver algum problema com o carro ou perder a mão realmente, você vai parar no guarda-reio. Tem curvas ali que ele não tem espaço pra você nem escapar, não tem nem grama, você vai direto. Então ela é bem complicada. Eu vi vários acidentes que aconteceram naquele dia lá. No mínimo umas 5 bandeiras vermelhas teve naquele dia. Então foi complicado, porque eu tava com um pouco de receio mesmo. Ainda bem que eu resolvi o problema do drive shaft trocando, coloquei uma suspensão diferente, aquela Bilstein, né, a Coilover Bilstein B14 no Clio, e isso resolveu o problema da minha suspensão. Tava tudo bom no carro, eu tinha feito um alinhamento legal nele também, um pouco mais pra pista. Então eu tava bem confiante com o carro, tava uma delícia de guiar, mas e o medo da pista? Tava difícil. Realmente, ver os acidentes é mais ou menos como o Nürburgring, né, no aspecto psicológico. Você vê vários acidentes acontecendo. Teve acidente com o Caterham na minha frente. Teve um outro Megane RS que bateu, rodou e bateu com... O rapaz até comentou, ele tava com o filho. Ele falou, nossa, cara, na hora eu queria me matar de ver meu filho dentro do carro e eu rodando. Então assim, tem aquele aspecto psicológico, eu não posso bater, eu quero voltar para casa numa boa. Isso foi os meus sentimentos. Agora falando um pouco da pista, é o seguinte, quando você entra, você não entra direto na reta ali, é uma particularidade dessa pista. Você entra numas chinquenas meio doidas assim, sabe? A reta onde inicia a pista é depois da segunda perna que você vira para a direita, onde o guarda-ré é bem perto, aí você entra descendo em direção à reta principal lá, onde larga, né? Essa reta é até média, você consegue desenvolver uma velocidade boa ali, e essa primeira curva para a esquerda, muita gente faz de pé embaixo. Tem que ter coragem de fazer em pé embaixo ali, porque se você perder a traseira, na sua esquerda tem o guarda-reio, para lá tem grama ainda, né? E foi aí que eu vi um Caterham rodando na minha frente. Eu não tenho imagens, mas foi ali que eu vi um Caterham rodando bonito na minha frente. Depois dessa primeira curva, você tem um descampado que parece outra pista. Parece que é um outro bloco de pista, que você está em outra pista realmente. Você não tem árvore, nada. São pontos um pouco mais cegos, né? Que você não enxerga tanto ali referência. Mas é bem gostoso, você consegue fazer até bem rápido. Depois dessa primeira curva à esquerda, você pega a direita, ela tem uma reta bem longa, acho que é uma reta maior na verdade ali. Aí depois dessas curvas que eu comentei, você entra numa curva que tem 2 pernas, sabe? Você tem que meio atrasar a primeira perna para poder entrar na segunda, porque logo vai ter uma curva para a esquerda e descida. Então você faz essa curva na descida e lá embaixo também você tem que frear forte, entrar à esquerda. E aí é engraçado, essa tem uma retinha ali, aliás, uma retinha meio curva, como diz o Galvão, é uma reta curva. Quando você chega no final dela, é uma chicane meio longa, e daí você tem uma subida. É uma subida bizarra, assim, que parece uma rampa mesmo. Então você faz essa rampa, eu fiz em segunda, dá até pra jogar em primeira, eu acho ali. Mas você faz em segunda essa rampa, e é ali que o pessoal tira foto com os carros
pulando, sabe? Quando termina a rampa, o carro, se tiver meio rápido, um carro forte, sei lá, uns 4x4 aí, você consegue pular ali sim. E aí você entra naquele outro trecho de pista que eu comentei com vocês, que é cheio de árvore, parece Nürburgring ali mesmo, você entra numa chicane absurda até você voltar para a reta principal. Então assim, como pista, desafio e medo e psicologicamente falando, é bem legal essa pista. Eu acho que eu vou colocar ela em terceiro lugar. Por quê? Porque é o desafio, acho que foi o mais desafiador de todas, de imaginar que os caras andam forte ali, disputando posição, é embaçado. Sabe, imaginar a coisa acontecendo ali. E essa pista, inicialmente, ela foi feita para moto, então ela é super estreita. Então é isso, time. Essa foi a primeira parte dos vídeos. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, e aí na semana que vem vocês vão ver a segunda parte, que são as outras 4 pistas que eu andei. E como vocês viram, eu tô tentando resumir da melhor forma possível do meu sentimento de como andei na pista, e acho que é bem legal para quem vai andar pela primeira vez na pista aqui, para ter uma ideia do que esperar, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal Time do Asfalto. É puro conteúdo de Gearhead mesmo, que curte carro, e a gente se vê em breve em mais um vídeo aqui no canal Time do Asfalto, beleza? Valeu, time, e até um próximo vídeo.